Gente, já falei boa noite, agradecemos a presença de vocês nessa noite diferente, né? Meu objetivo é fazer uma palestra diferente. Eu sei da dificuldade que eu vou enfrentar, porque eu não sou especialista em nada. Eu conheço muito bem o serviço de roça, tocar café e pedreiro. Aí eu conheço bem. Mas saiu daí já tem dificuldade, né? Mas a gente sabe que para ser espírito evoluído precisamos ter duas asas, a do saber e o dos sentimentos. O saber é conhecer, sentimentos é, né, ser bom, ser caridoso, ser amigo, companheiro, todas aquelas virtudes. E o saber é algo que todos os espíritos têm. Aliás, o saber é o que vai na frente. Porque tem muitos espíritos até hoje nas trevas, mas de uma inteligência profunda. Pessoas que, se não for um igual a ele, não tem condições sequer de dialogar. Muito saber e nada de sentimento. Mas as duas asas têm que andar junto. Então nós vamos, né? Tem aqueles palestrantes que têm conhecimento, fala dos sentimentos. E eu vou apresentar aqui aquilo que eu me esforcei para passar para você alguma coisinha para a gente aprender o que nós precisamos para melhorar nossos conhecimentos. Então vamos lá. Evolução dos planetas e dos espíritos. Vocês desculpem que eu vou ter que virar as costas para vocês para ler também, tá? Senão eu não consigo. Então vamos lá. O que são planetas? Planetas são astros sem luz própria e sem calor. A Terra é um planeta, né, é o nome do nosso planeta. A Terra pertence ao sistema solar. Todos os planetas, ele tem a forma de um corpo sólido e arredondado. Por que a Terra pertence ao sistema solar? Porque o Sol é a nossa estrela. Existem vários sóis. Se for pesquisar, cada vez que a gente pesquisa, dependendo de onde a gente está pesquisando, fala em 2 bilhões, 200 bilhões, então é algo infinito. Quem falou 2 bilhões está certo, e quem falou 200 bilhões também está certo. Porque nenhum nem outro sabe realmente, porque é impossível contar quanta estrela tem em todo o universo. Só que os planetas eles são acompanhados de um corpo sólido também, né? E aí os planetas orbitam em torno de uma estrela. Todos os planetas orbitam em torno de uma estrela. E são propícios para a vida hominal, quer dizer, a vida dos humanos. Propício. O Sol é uma estrela, só que não é propício para a vida humana de encarnados. Pode ali ter espíritos vivendo ali, mas encarnação como a nossa material, acho que é impossível, né? Então vamos lá, agora vamos falar de satélites. O que é o satélite? É a nossa Lua. A Lua é o nome de um satélite. Ó, satélite não tem luz própria. A luz que ela reflete é a luz solar. O planeta já não reflete luz, tá, gente? Mas o satélite reflete e espalha a sua luz, né, do Sol. A Lua é um satélite. O satélite orbita em torno de um planeta e há planetas que têm mais de um satélite. A Terra tem um, Saturno, que é pequenininho, tem 2 luas. Tem planetas que têm 3 luas, né? Não cheguei a ver nenhum de 4 luas. Não só 4 fases de lua é uma coisa. São 3 luas para um planeta. Geralmente em planetas bem grandes. As estrelas, né? Aí o caso é o Sol, aquela é uma estrela, que é o Sol aqui nosso. São grandes esferas de plasma. O Sol é uma estrela. Por ser uma estrela, ele emite luz, emite calor, né, próprio da sua natureza e outros tipos de radiação. Vários planetas fazem parte de um sistema estelar. O sistema solar é formado por 8 planetas. Ali estão os planetas, né? Estão vendo lá no centro o Sol, estão vendo aquelas bolinhas, né? Cada um é um planeta. Então nós temos o Mercúrio, a Vênus, a Terra,
Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Alguns ficam muito longe da Terra. O mais próximo da Terra para nós aqui é Marte. Além desses planetas maiores, existem os anõezinhos, né, pequenos. Então é que Plutão era do Sistema Solar. Ele foi retirado, né, pela ciência, voltou agora, acho que em 2014, saiu o último boletim, que ele foi excluído como um planeta por ser pequeno. Mas ele está nos planetas anões, que tem esses 5 aí, ó, Ceres, Plutão, Álmia, Makemake e Íris. Se tiver outros, a ciência ainda não descobriu, tá, gente? E se tiver registrado, onde eu pesquisei, não estava, mas pode ser que tenha. Sistema Solar e os planetas anões. Então tá ali. Todo o sistema. Mercúrio é o mais próximo do Sol. Vênus, a Terra é o terceiro mais próximo do Sol e tal, vai, né? Ver os outros lá, ó, Makemake, né, os outros, né? Plutão, aquele pequenininho que tem ali, ó. Netuno é o mais distante do Sol, do nosso sistema solar. Tem uns bem grandes, Júpiter é o maior, Saturno já em segundo lugar, e cada planeta tem uma idade, e cada planeta está num estágio evolutivo. A Terra, existe aí uma interpretação que muitos dizem que a Terra é o mais atrasado do sistema solar. Mas na pergunta 188, se não estiver enganado, no Livro dos Espíritos, vai falar lá embaixo no rodapé uma nota, e nem todos os livros trazem essa nota, que Marte é mais atrasado que a Terra, tá? Então, né, não está perdendo de goleada, não. Pode ser que está perdendo de 6, mas fizemos 6-1. Ou 7-1, na verdade, né? Fica difícil, né? Quanto foi a Alemanha, o Brasil? Foi 7? 7-1, exatamente, ó. O golzinho do Brasil, né, foi Marte. E os outros foi tudo da Alemanha. Que coisa bonita, hein? Lá, a formação do planeta Terra ocorreu... Eu acho que eu pulei alguma coisa aqui, hein? Ah, pulei. O conjunto de estrela forma uma constelação. Nós aqui temos a facilidade de ver qual constelação que vocês acham que dá para a gente ver aqui a olho nu. Fica aqui assim, mais ou menos. Tem um período que ela some, outro período... Não é que ela some, é que a Terra ela vai fazendo um giro e tem vezes que ela deita mais para lá, depois ela volta. Porque ela tem 2 sistemas de rotação. Quais são? É isso, rotação. O que é rotação? Não é motor rotando, não, né? 120 cilindradas, não é isso, não. Rotação, ela gira em torno de si, seu eixo, em 24 horas e alguns segundinhos. Translação é o percurso que ela faz, um caminho imaginário, né? Ela vai fazendo em torno do Sol e ela vai virando. Então, 6 meses é mais frio, como agora nós estamos no eixo do frio aqui no sul, no norte do globo é mais quente, e quando aqui chegar em dezembro é quente, e lá na parte norte do globo é frio. Mas várias estrelas formam uma constelação. Eu não ouvi alguém falar o nome que eu queria ouvir. Órion é um sistema também, constelação, mas não é esse que eu quero. É um bem visto. E aqui no Brasil, eu vou dar dica. Agora, se vocês errar, vocês são ruins de matemática, hein? Não é esse. O Cruzeiro do Sul. Quando lá Cabral teve aqui, com aquele, né, naviozinho dele, eles constataram que existia Cruzeiro do Sul. Terra de Santa Cruz, né? Depois qual foi o outro nome? Vera Cruz, foi 3 nomes. Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, depois Brasil, por causa de um pau que tinha um vinho vermelho, e esse deu muito dinheiro para Portugal, para pintar roupas, fazia tinta. Então, aqui, Cruzeiro do Sul é uma constelação
formado por 5 estrelas, elas têm que estar em alinhamento, porque pode ter, as 3 Marias são alinhadas. Né? Tem que ter esse alinhamento para se chamar constelação. O conjunto de planeta, de estrela e nebulosa forma uma galáxia. Quer dizer, conjunto de estrelas, né, várias estrelas, a partir de 3, forma a constelação. O conjunto de planetas, de estrela, nebulosa é aquela mancha branca que nós estamos vendo lá em cima. Isso aqui tem luzinha? Tem, né? Olha lá, ó. Eu descobri a luzinha aqui, ó. Isso aqui é uma nebulosa, tá? Forma uma galáxia. O Sol pertence à galáxia que tem o nome de Via Láctea. Isso aqui é a Via Láctea que nós conseguimos chegar aqui. O conjunto de galáxias forma o universo. Existe bilhões de galáxias, viu, gente? Não é assim 5, 6 ou 10 ou 30, não. São muitíssimas. Então, vamos lá. A formação. Agora nós vamos falar do planeta Terra. A Terra, que ela está registrada, ela existe, começou a sua formação de forma científica, informação científica, de 4 bilhões, 543 milhões de anos, de acordo com a ciência. Depois que Jesus nasceu, deu quantos anos? 2024 que ele nasceu. Segundo a Bíblia, quantos anos você acha que a Terra tem segundo a Bíblia? Não estou criticando a Bíblia, viu, gente? Pelo amor de Deus, mas está na Bíblia. Quantos anos vocês acham que está na Bíblia? Ninguém lê a Bíblia, né? Por isso que tem que ler a Bíblia, você entendeu? A Bíblia é formada de 2 livros. Quais são os livros? Oi? Isso, o Velho Testamento. No Velho Testamento está lá quando começou a Terra. E quando começou lá o Adão, lá que ele comeu a maçã, até quando Jesus nasceu, eles falam em 4.000 anos, seguindo aquela lógica, né? Que ela foi a forma que alguém encontrou para escrever aquilo lá. E quem escreveu aquilo lá vai ganhar um livro. Escreveu Moisés. Moisés, você ganhou um livro então. Um livro dos Espíritos. Foi Moisés, ele escreveu 5 livros, tá? E aquilo lá é Moisés, era um grande médium. Então, somando das 4.000 anos mais 2, 6.000 anos. Mas na verdade ela tem, isso aí, Moisés começou a escrever sobre Adão quando já tinha gente humanas, né? Pessoas humanas. Mas aí está falando quando formou. Segundo a ciência também fala que um planeta é formado pelo resíduo de outros planetas, pela poeira, mas na verdade é a força de Deus, a bondade de Deus. O mundo evolui, nós temos que evoluir também. Ali estão as fases dos mundos, 5 fases: primativo, expiação e provas, ou prova e expiação, regeneração, mundo feliz, mundo celestial. Nós estamos vivendo os últimos séculos, talvez, tá? Que não é assim tão simples, do expiação e prova. Dizem que ainda há possibilidade de, por mais 40 anos, nascer espíritos, não é do espírito do mal, mas esses baguncentos, que tem o nome de levianos. Então ainda há possibilidade de nascer. Agora vamos dizer que ele nasce hoje, um espírito leviano. Espírito leviano é aquele um que gosta de tirar proveito em tudo, né? Só do lado ruim. Ele viva mais 80 anos, vai dar 120 anos. Então, daqui 120 anos, a Terra não vai ter mais espíritos atrasados. Esses serão os últimos, inclusive, já desde o ano 2000, que tem assim, alguns livros que traz revelações e que aqueles espíritos perturbadores, aquele espírito muito ruim, estão sendo exportados, você entendeu? Ou transferidos para outros planetas primitivos. Planeta que está iniciando, porque não tem mais condições de viverem aqui, por conta da energia que eles geram. Por que nós temos doença, temos guerra ainda? Porque somos atrasados. Quando nós saímos dessa situação
de expiação e provas, aí nós vamos melhorar nossas energias, nossos sentimentos. Sentimento gera materializações, que gera o desconforto, que gera sentimentos ruins. Então aí a Terra vai melhorar bastante. Nós pode ficar tranquilo que nós vamos desencarnar, fica lá para cima uns 80 anos, quem for para cima. Quem não quiser ir pode ficar por aqui mesmo, né? E espero que ninguém, né, saia daqui para o umbral, porque chega de sofrer já, né? Aí quando nós voltar na outra encarnação, aí nós já vai pegar uma coisinha melhor, que nós mesmos estamos trabalhando para ajudar. Então lá, primitivo, expiação e prova, regeneração, mundo feliz e mundo celestial. Agora a gente vai dar uma olhadinha como é que fica cada fase desses mundos. Inicialmente, aqui embaixo, ó, mundo primitivo, já passou, expiação e prova está passando, aí nós vamos entrar nesse daqui, ó, para depois chegar nesse, para depois chegar nesse. Se até aqui, ó, está aqui mais ou menos, ó, quantos anos eu falei lá atrás? Quantos anos faz que a Terra começou? A Terra começou aqui, ó. 4 bilhões. Então, vamos dizer 543. Vamos dizer que gastou 2 bilhões e meio aqui de anos, 2 bilhões de anos aqui, mais 2 bilhões de anos aqui, mais 2 bilhões para chegar aqui. Quantos bilhões que não vai dar? Vai dar, na média, de 9 ou 10 bilhões de anos, bilhões. A média de hoje no planeta Terra deve estar em torno de 73 a 75 anos, a média de vida, tá? Aí dizem que a gente fica um tanto aqui, um tanto lá em cima, de acordo com cada espírito, cada evolução tem formas diferentes de ficar no mundo espiritual e retornar, e tem aqueles que nunca mais precisam reencarnar. Mas vamos dizer que mais 80 anos, então, cada 160 anos, uma encarnação completa. Viver aqui e lá em cima e voltar. Viver aqui, lá para cima e voltar. Aí você chega em casa e faz a conta. 5 bilhões de anos, divide por 160, aí você vai saber quantas encarnações. Se alguém tiver celular, pode fazer a pesquisa. 5 bilhões, divide por 160, simples. Ver quantas encarnações vai dar. Vai dar encarnação para... Acho que não vai caber na tela do celular. Então, vamos lá. Aí, ó, como que era o povo. Não, acho que eu pulei alguma coisa aqui, hein? Acho que o aparelhinho aqui, Carlinhos, está louco para acabar. Passa aí, Carlinhos, vai. Mundo primitivo. Eu vou ficar só com o vermelhinho aqui, Carlinhos, para ler, você vai mudando aí, porque acho que o aparelhinho aqui está querendo ir embora. Está frio. O mundo primitivo é a primeira fase de um planeta após a sua formação. Iniciando-se, né? Eu imagino que começa... Isso aqui é coisa minha, tá? Não tem ciência, não tem espírito que falou, sei quem falou é a minha cabecinha. Se tiver certo, né? Tudo bem, se tiver errado, vocês me perdoam que eu também estou aprendendo. Eu imagino que se cria água, depois, né, tem a vegetação, habitado primeiramente por peixe, insetos, pássaros, animais de pequeno porte e de grande porte, e os demais seres vivos. A duração dessa fase é longa, até as primeiras encarnações de seres hominais. Quem leu a Gênesis aqui, do começo até o fim, ergue a mão. A Gênesis. 2 pessoas. Fala o seu nome, que você já leu a Gênesis. A Gênesis completa? Parabéns. Se eu tiver errado, você pode levantar e falar, não é isso não que eu aprendi. Não, não, mas sempre guarda. Quem lá atrás, que também já leu a Gênesis completa? Como que é o seu nome? Hilda? Silvia. Eu li a Gênesis também, mas ela está certa, eu já esqueci. Mas para chegar aos seres hominais, na verdade a Terra ela é uma massa
quando se inicia, provavelmente uma massa em ebulição, quentíssima. Então é que o eixo da Terra até hoje está em ebulição. Esses vulcões nada mais é do que a massa que contém no eixo da Terra. Onde tem uma fresta, ela, né, sai para cima. E começou a ter grandes terremotos. Inclusive, em Uberaba, tem um prédio que é de alguma igreja católica ou do bispado, eu não sei. Lá tem uma pedra, tem as pegadas de dinossauro nessa pedra. Dá para ver da rua. Tinha um pesão bem grande, assim, tamanho 48 mais ou menos. Então, por que ele cravou ali a pata dele, a pegada? Porque aquela pedra, vamos dizer assim, aquela massa estava ainda mole, que não tinha conseguido vamos dizer assim, adquirir a sua natureza normal, que é ficar firme, né? E muitas vezes descobre pegada aqui e ali. Né? A Terra tinha muitos vulcões. Quem viaja bastante vai ver que tem certos lugares assim, que tem uma pedra, como se fosse um desenho de 50 metros de altura, dá a impressão que ela nasceu do dentro da Terra assim, e foi subir naquele paredão. Coisa mais... Agora é o microfone. Acabou a pilha. Eu acho... O Carlinhos, tá bom, tá um pouco alto. Eu acho que a festa deixou os aparelhos bêbados. E olha que não teve quentão, hein? Então eu imagino que a Terra em ebulição foi subindo aquelas rochas, né? E ela resfriou, ficou daquele jeito. Mas existem 4 reinos na Terra. Quem lembra quais são os 4 reinos? Mineral, vegetal, animal e hominal. Então, tudo que existe, mesmo sendo mineral, já existe a centelha de Deus. Mesmo sendo mineral, existe a centelha de Deus. Quando ele passa para ser vegetal, já tem ali uma centelha desenvolvida, mais avançada. E uma mudança lentamente. Veja que demorou talvez 3 bilhões de anos para ter as primeiras pessoas habitando a Terra. Daí veio-se o animal de todos os tamanhos, mas o macaco, se eu tiver errado a senhora me corrige, ele foi se aperfeiçoando e as primeiras encarnações de todos os espíritos hominais inicia-se num corpo de um macaco aperfeiçoado. Não todos, imagine que muitos, tá? Porque não tem como saltar, não tem como ser verdadeiro, que fizeram o Adão de barro, soprou e ele levantou e já deu uns pinote e falou assim, cadê a bola que eu quero jogar? Não é assim, né? Depois fala que tem uma costela dele. Tem algum médico que pode me ajudar? Tem algum homem que farta costela? Não tem, né? Então, aquele negócio de tirar a costela do homem e fazer a mulher, não precisava, podia fazer de barro, né? Mesma coisa. Mas tá bom. Então, quando chega no momento de ser animal, houve as primeiras encarnações. As primeiras encarnações foram de espíritos criados na Terra, como outros e os outros bilhões de planetas ocorrem da mesma forma. Ah, mas é estranho. Não é, gente. Em 3 bilhões de anos. Você fez a conta no celular? Ninguém fez. Quantas encarnações nós temos que chegar até aqui? Quando o ser hominal já estava melhorado na Terra, aí que vieram os espíritos de outros planetas que estavam entrando na fase da regeneração, e eles não podiam mais encarnar ali por conta da dureza dos seus corações. Tem relato de que espírito que nós admiramos muitíssimo soltou bomba atômica lá em Capela. Então, o negócio de bomba atômica não é criação dos cientistas da Alemanha ou dos Estados Unidos.
São coisas milenares, houve sempre a existência, porque o físico domina, é feito de moléculas. Então, os capelinos chegaram, já tinha o protótipo melhorado de um ser humano. Eles apenas encarnaram ali com a dureza dos seus corações. No México, no Peru, tem muitas coisas que a ciência não consegue explicar. No Egito, aquelas pirâmides que existem no Egito, ela é feita de uma forma assim que só um bom engenheiro consegue fazer ela ir diminuindo, chegar lá em cima do jeito que elas são. E sabe-se quanto pesa uma pedra que estão ali? Elas têm tamanho de 2 metros por 3, algumas por 2 de altura. É coisa de, assim, de toneladas e toneladas. Como se levou aquelas pedras lá em cima? Devia ter alguma engenharia que fez isso. Hoje é possível com guincho, mas no mundo primitivo não era possível. Mas vamos lá, senão não vai ficar preso nisso. Nos últimos milênios de mundo primitivo, inicia as primeiras encarnações de espíritos saídos do poder do Criador. No livro dos Espíritos, ou no Evangelho, ou na Gênesis, que eu usei os 3, fala das mãos do Criador. Quiser trocar a palavra poder, pode colocar das mãos do Criador. Todos começando como simples ignorante. Ignorante aqui não é aquela pessoa boba. É sem inteligência nenhuma. Pessoas não sabiam nem por que precisava comer. Porque todos nascemos simples e ignorantes. Porque não tem como já nascer já no estágio que nós estamos hoje. A imperfeição moral, a brutalidade, a maldade, a falta de inteligência são as condições natas dos selvagens. Selvagem aqui não é só índio não, tá? As primeiras encarnações, todos eram selvagens, não tinha construção, não tinha ferramenta, não tinha nada para se construir nada. Então, onde que eles viviam? Em caverna, ou eles cavavam buraco nas rochas, ou naquelas filácia, naqueles barrancos, onde conseguia, com um pedaço de pau com as mãos, e fazia ali o lugar deles morar. Ou habitava no templo, que nem habita os animais que vivem no meio de mato. Então, são as primeiras encarnações, não tinha como ser diferente, porque não existia nada. Eles não tinham capacidade sequer de fazer fogo, talvez, né? Depois, mais para frente, que descobriram que com um pauzinho você conseguia fazer fogo. Ali tem, né? Se percebe aqui, ó, o fogo, não tem nada, lá no fundo umas montanhas com gelo, né, uns elefantes ali, né, porque podia ser onça, podia ser dinossauro, podia ser outras coisas, e o povo ali, esses aqui estão vestidos do quê? De seda? Deve ser seda isso aqui, não é não? Não é seda? Achei que fosse seda, é pele de animal, né? Pele de animal. E por que nós, hominais, nas primeiras encarnações, era peludo que nem é o macaco? Que nem é os animais. Ô, Carlinha. Oi, tá bom. Porque não tinha cobertor, gente. Não tinha nada que pudesse te proteger. Ou você entrava dentro de um buraco, ou você se protegia, né, com o seu próprio pelo e com o pelo de animais. Mundo de expiação e provas é onde nós estamos terminando de sair dele. Pouca coisa, mais uns 100 anos, 100 e pouco, não vai existir mais aqui no planeta Terra. É a segunda fase de um planeta com as encarnações de expiação de espírito, com encarnações de espírito estrangeiros. Nós temos conhecimento de que vieram muitos e muitos e muitos espíritos de Capela. Capela, na verdade, ela é formada de 4 planetas que têm o nome de Capela. Capela A, Capela B, Capela C e Capela D. A estrela, né, desses planetas também se chama Capela. Então, não fala
que veio de Capela? Fala que veio do sistema de Capela, da constelação do quê? Quem lembra? Vamos chamar a constelação cocheiro, tá? Cocheiro, não tem nada a ver com coxo de animal, tá? É uma constelação chamada cocheiro. Nós aqui não temos o Sol também pertence a uma constelação, só que até hoje não encontrei como pode se chamar. A constelação de Cruzeiro do Sul é conhecida, como já disse, de Orião é conhecida. Então, a Capela pertencia a cocheiros. E pode ter ser que veio espíritos dos 4 planetas Capela. Pode ser que veio só de 1, só de 3, só de 2, não se sabe. Esse sistema solar estava entrando na regeneração, ou pelo menos um dos planetas, ou 2, ou 3, ou os 4. E esses espíritos não conseguiam mais viver lá por conta das energias que eles ainda tinham em seus sentimentos. Inteligentíssimo, grande saber, mas voltado para o mal. E como não podia mais ter essas pessoas com essas energias deletéricas, eles foram expulsos de lá ou foram deportados. E é o mesmo que está acontecendo aqui. Tem um livro que eu li que fala que no ano de 2000 já começou a transição de espíritos sendo deportados daqui. Inclusive falava de uma nave que os espíritos eram tão brutalizados que eles não tinham condições de conviver com outros espíritos. Era colocado em jaulas dentro da nave que iria transportá-los para outros lugares. Não vou falar o nome do autor, porque senão eu vou falar mal dele, nesse caso vocês discordam. Mas dizia isso aí, tá? Então, aqueles espíritos do mal, extremamente do mal, estão saindo daqui. Também nessa fase, ainda nos primeiros milênios de expiação e prova, o Criador continua com as primeiras encarnações de espíritos novos. Começou lá atrás, na outra fase de mundos primitivos, mas continuou, porque Jesus falou bem assim, meu Pai trabalha todos os dias e eu trabalho também. Deus cria todo dia, porque provavelmente há planetas que estão sendo formados e ele está trabalhando. Então ele continuou criando espírito nessa fase, só que provavelmente hoje, que já estamos terminando essa fase, não tem mais condições de ter espíritos sendo criados aqui no planeta Terra, porque ele vai se sentir perdido no meio da população. Nós aqui com celular, com a internet, tudo modernizado, esses espíritos sem inteligência ia passar por uma pessoa sem condições de convívio. Então, imagino, ninguém falou nada, que hoje não se cria mais espírito no planeta Terra. Ela já tem seus habitantes. Segundo informação, 30 bilhões entre encarnados e desencarnados. Nós temos 7,5 bilhões encarnados e uns 22, 23 desencarnados. Tem espírito para dedéu, hein? Iniciando também como simples ignorantes, e assim se tornaram originários. Porque existem os espíritos originários, que são criados na Terra, as primeiras encarnações, existem aqueles que não são, que são esses aqui, ó. Esses aqui foi o que fez alavancar o progresso do planeta Terra. E vai até que esses espíritos encarnados, encarnando inúmeras vezes, alcançam a moralidade mediana ou elevada. Nesse período, todos os espíritos que habitam o planeta, nessa fase, passam pelas provas e expiações de seus atos errôneos ou sua inexperiência. Não é que todo mundo é ruim, todo mundo comete atos degradáveis, mas uns pagam pela inexperiência. E errar é humano, todos nós temos o direito de errar. Se você tiver condições de saber que errou, reconhecer e recomeçar de uma forma diferente,
Você já tem a experiência, já sabe o que é que não dá certo. E de encarnação em encarnação, nós estamos aqui hoje nessa casa, nós que estamos aqui. O Chico falou uma vez que quem adere à doutrina espírita, mas esses que aderem à doutrina espírita, que a doutrina entra dentro dele, não são originários da Terra. Então, se você se sente que você já tem a doutrina dentro do coração, já dá um sorriso, porque nós estamos aqui de outros planetas. Ele falou que aqueles que não conseguem aceitar a doutrina, provavelmente são os originários, porque estão um passo atrás. Porque ser espírita de verdade é um passo à frente. Me perdoa as outras religiões, que todas são boas. Para ganhar o céu, não precisa nem ter religião, pode ser um pagão. E também ninguém está prometendo o céu para ninguém, tá? Eu lembro de uma vez que um padre, numa comunicação, falou que quando ele era padre, e o pior de tudo, que ele disse que era meu amigo na época. E ele até me chamou de um nome assim que eu nunca esperava, Giuseppe. Falou assim, meu amigo Giuseppe, você não sabe o que eu sofri depois que eu morri. Porque naquela época a gente aprendeu que você fazendo doação, você ajudando a igreja, você estava salvo. Falou assim, quando eu cheguei do lado de lá, aquelas pessoas que fizeram doação para a igreja e que foi no meu conselho e nada aconteceu, eu estava sofrendo no inferno, mas me deram tanta bordoada, falou assim, eu sofri demais. Ele falou desse jeito. Você não imagina o quanto que eu sofri, ele falou. E depois, para poder me defender, eu teve que me ficar mais ruim que eles. Então eles vinham para me bater, como eu tinha uma inteligência um pouquinho melhor, eu pegava eles e deitava o pau neles também. Falou bem assim, entendeu? Não com essas palavras, mas o sentido era esse. Então, ele foi padre e estava, né, vamos dizer assim, no umbral, você entendeu? Aí ele deu 4 comunicações seguidas. Ele falou assim que ele não sabe como chegou no centro, isso foi quando a gente era no outro interesse. Você lembra quando era lá em cima? Muito aqui, talvez lembra. Foi bem lá que deu essa comunicação. E aí ele falou assim que ele chegou lá, ele não conseguia sair de lá, ele queria ir embora, porque ele falou que era incoerente ele estar lá, que ele só tinha sentimento de ruindade. Onde que ele estava, o mal imperava. Mas ele não conseguia sair daí, ele que tentava ir embora e voltava. Falou, eu não estava entendendo, falei, agora eu entendi. E o pior que foi bem assim. Na última vez que ele deu comunicação, eu falei para ele, né? Por que você não faz uma prece para Jesus? Aí ele ficou bravo, aí foi que ele deitou o cabelo em mim, entendeu? Assim, Jesus, você não sabe o que eu estou sofrendo por causa desse nome. Aí ele contou a história. Para defender Jesus, estou eu aqui agora. Falei, meu amigo, mas vamos conversar. Ele falou, não quero conversa, quero ir embora. Saiu da incorporação. Trabalho mediúnico é lindo, eu sou apaixonado. E aí, quando foi na última reunião daquele ano, que a gente tinha o hábito de fazer a reunião e só receber pessoas que já passou pelo centro, que desencarnou, amigos, parentes, aqueles espíritos que trabalham no centro. Então, esse é um dia que a gente chama de... Como que faz no fim do ano, aquela festinha? Confraternização. Era para ser uma confraternização e começou a hora de incorporar, ninguém incorporava nada, passou 15, 20 minutos, ninguém incorporava nada, eu fiquei apavorado, falei, ixi, eu estou fazendo a coisa errada, não pode ser isso, meu Deus do céu, ninguém incorpora, o que está acontecendo? Aí, a médium que ele incorporava nela, falou bem assim, Giuseppe, meu irmão, tenha misericórdia do seu amigo, entendeu? Aí contou a história. Aí ele falou desse jeitinho, falou assim, agora eu entendi porque eu não saía daqui. Ele falou assim, só nessa semana que eu descobri que você era meu amigo. Aí ele falou assim, presta atenção, hein? Por isso que nós estamos vendo gente aqui, ó, não falou que sofre, onde que está aqui, ó? Tem um lugar que fala assim, todo, ó, maldade, miséria, sofrimento, enfermidade, tudo aqui. Falou assim, eu sei que eu vou reencarnar e vou passar pelas mais duras provas.
mas eu quero resgatar os meus erros. Eu peço para você que me reze por mim, para mim sofrer menos e ter força para vencer. Assim, e outra coisa, essa última comunicação, eu estou saindo daqui agora, já estou indo para aonde se programa reencarnações, se planeja, se programa reencarnações. No mundo espiritual tem departamentos que cuidam de reencarnações. E ali faz-se o projeto e você concorda, já escolhe o pai, escolhe a mãe, nada daquele negócio que eu não pedi para nascer, que é mentira, aí isso não existe, todo mundo pede para nascer ou aceita, e ele falou que ele já sabia que ia sofrer muito. Então, vamos preparar, né, para que a gente não volta em outras encarnações sofrendo. Muda aí, Carlinhos. Agora nós vamos entrar aqui, ó, regeneração. Estamos chegando aqui, ó. Os mundos regeneradores servem de transição. Transição de quem? Dos mundos expiação e prova para os mundos felizes. Eles vão viver aqui nesse mundo de regeneração, segundo aquelas contas que a gente fez aí, que não serve para nada, de uns 3 bilhões de anos. E aí nós vamos ter que viver ainda, os últimos espíritos endurecidos no mal, todos, são deportados para mundos primitivos, igual o planeta Terra, quando não tinha nada a não ser mato, peixe, árvore, raiz e animais para se comer. Inicialmente, quando começar essa fase aqui, ó, não existe uma linha, ó, daqui para lá era mundo de expiação e prova, daqui para baixo é regeneração. Nada disso, é lento. Então é que demora tantos bilhões de anos. Vai existir sofrimento, dor, enfermidade, miséria e tantas outras imperfeições, como o vício, o ódio, o orgulho, a vaidade, a maldade, a inveja. Tudo coisinha que leva a gente para o umbral, isso aqui, ó, tá? Quem tiver alguma coisa disso aqui, corre para mudar. O mal ainda existe, mas o bem a cada século vai crescendo e vencendo o mal. Cada século. Não é que agora está regeneração, acabou o mal. Não. Vai continuar. É assim como se tivesse o prato de uma balança aqui e outra aqui. 1000 pedrinhas aqui e 1000 aqui. Isso aqui é o lado do mal. Cada século você tira uma pedrinha e põe aqui, no lado do bem. Então aqui fica com quanto? Você tinha 1000. E aqui tinha 1000. Quantos ficou? 999. No outro século, tira mais uma, põe aqui. Continha simples, demorada, mas com o passar de uns 1 bilhão de anos, zero, né? Acho que dá para tirar todas as pedrinhas, não dá? Então vamos lá. A felicidade ainda não será absoluta nesses mundos aqui depois que tiver implantado plenamente. Lá, quando ele estiver do meio para frente. Como também os espíritos podem falir e ter que recomeçar em outros mundos de expiação. Gente, não é porque nós chegamos aqui nesse mundo que agora nós estamos feitos. Agora acabou, não volte para trás. Pode voltar para trás, tá? E isso acontece muitos e muitos e muitos, viu? O fracasso é pertinente ao ser humano. Nós vemos aqui, pela fala dos espíritos, de amigo que a gente ama tanto e de repente entra numa fase da vaidade danada, né? Aquela pessoa que sabe que tem qualidades, tem virtudes, mas ele acha que ele é mais do que ele é. Ele acha que ele sabe mais do que ele sabe. E isso não tem pessoa certa para ser assim. Qualquer pessoa pode ser assim. Um padre, um pastor, um dirigente da igreja, um dirigente de casa espírita, um médico, uma cozinheira, um sapateiro, né? Engraxate, que nem está existindo mais, todos estão sujeitos. Tá? Professor, advogado, juiz. O poder é um mal danado. Quer conhecer uma pessoa?
dele poder. Você vive com ele uns 20 anos, aí você vai ver quem ele é. Ponto. Quando a gente chegar aqui, aí a coisa tá boa, tá? O mundo feliz é a quarta fase de um planeta, né? Ou quando fala mundo, gente, ou fala um planeta, é a mesma coisa. A Terra é um mundo, a Terra é um planeta que pode alcançar. Nesses mundos já não temos mais enfermidade. Estando aqui, não tem mais enfermidade. A enfermidade é a depuração do espírito. Feliz aqueles que sofrem, está no Evangelho. Porque a enfermidade derruba a crista do cara que é meio brutão, egoísta, entendeu? Ele fica doente, ele modifica. Nem todos, né? Eu conheci uma pessoa que estava morrendo de câncer e só vivia xingando. Coitado dessa pessoa, né? Em vez dele pedir perdão, né? Vencer, o que vai acontecer com uma pessoa assim? Vai nascer e sofrer tudo de novo. Então, quando nós estamos passando por sofrimento, sejamos humildes, aceita que Deus não quer nada de ruim para nós. Um pai normal não quer mal para um filho. E olha que todos os pais que a gente conhece são espíritos atrasados, como nós somos ainda. De 0 a 10, nós só está no 4. Agora, Deus, imagina a grandeza de Deus. Então, Ele, com certeza, não criou a gente para ser infeliz. Quer ver a gente feliz. Mas é que a gente comete tanta coisa errada que não tem jeito, né? Aí tem que pagar. A plantação é facultativa, a colheita é obrigatória. O mais bonito é assim, ó. O corpo físico dos habitantes que está nesse mundo aqui, ó, quando encarnado, apresenta mais leveza. O que é leveza? Hoje nós temos o recorde, né? Um cara que corre tem um recorde, o cara que nada tem um recorde. Quando chegar nessa fase, esses recordes vão ser quebrados, porque ele é mais leve, é mais sutil, tem menos material, menos parte material. O corpo físico não tem toda essa concentração de massa, ele é mais leve. E a beleza dos habitantes são bastante acentuadas. Quanto mais evoluídos os espíritos, a beleza se realça. Às vezes, a pessoa que não é bela, é porque ela precisa de passar por uma encarnação, aquela roupagem meia feinha, você entendeu? Para quebrar o orgulho dela. A pessoa é pobre, não tem nada, ela precisa passar pela humilhação da pobreza. Então, Deus faz as coisas certas, é que a gente não aceita. Mas nós já temos gente bonita aqui no planeta, mesmo sendo expiação em prova, né? Quando tiver nessa fase aqui, aí sim você vai ver quantos homens bonitos e quantas mulheres lindas. Tomara que a gente esteja lá para ver. Quando encarnado, o espírito fica por longo tempo no corpo carnal. Quer dizer, as encarnações duram muito. Não é viver 100 anos já faz o bolo lá de 100 anos. Não, vai viver 100 anos, 120, 150, que é mais longa. Porque tem menos enfermidade, menos vícios, né? E por isso tem longevidade. Todos os espíritos ali encarnados vivem em comunhão com todos os demais. Talvez seja as últimas encarnações dos espíritos diante da purificação. Tudo que nós estamos falando aqui, dessas fases do mundo, o livro dos espíritos, ele trata aqui como espíritos, não está falando de nós encarnados, tá? Está falando dos espíritos. O que nós estamos falando aqui, vendo aqui, é como vivem os espíritos desencarnados. Quando a gente chega no corpo físico, é quase a mesma coisa, com algumas dificuldades a mais, tá? Porque como espírito você tem a sua consciência expandida, e como encarnado você tem a sua consciência, vamos dizer assim, limitada. Vamos lá, Carlinhos. Mundo celestial. Essa é a quinta e a última fase da evolução de um mundo, na escalada evolutiva. Esses mundos são habitados apenas por espíritos puros. Depois nós vamos ver os espíritos.
No início dessa fase, seus habitantes ainda precisam encarnar. No início, tá? Porque depois eles não precisam mais reencarnarem. Dificilmente, da metade para frente, espírito precisa de reencarnação. Estão muito próximos ou parecidos com os corpos fluídicos dos espíritos desencarnados. O desencarnado e o encarnado nesse mundo, quando ainda há encarnações, é assim, quase que a mesma coisa. A matéria ela é muito purificada. Porque e mesmo o espírito, gente, o espírito no mundo, vamos dizer assim, primitivo, originário, quando ele desencarna, o corpo perispiritual dele, que chama perispírito, é também muito grosseiro ainda. Mesmo sendo uma matéria etérea, é muito grosseiro. Tem espírito que ainda, anda como se fosse um pato, uma tartaruga, de tão pesado que é a sua matéria etérea. Conforme vai evoluindo, vai ficando mais leve a matéria etérea do que envolve o espírito. O perispírito é que dá forma, né, a um ser nominal de um espírito. E conforme vai evoluindo, isso vai purificando. Nessa fase aqui, espíritos e encarnados têm pouca diferença. Diante da sua evolução alcançando o maior grau, a longevidade das encarnações são longas, como também longo é o período que fica na erraticidade. Erraticidade aqui é no mundo espiritual, tá? É nessa fase evolutiva que seus habitantes recebem o compromisso de encarnações para missões. Nós podemos sair daqui e reencarnar em um planeta ainda numa fase bem atrasada, não como o mundo primitivo, mas de expiação e prova. A partir de determinada fase, seus habitantes não necessitam mais de novas encarnações, viverão para sempre como espírito da erraticidade. Por que ainda precisa alguns encarnar com missões? Maria de Nazaré. Quem tem conhecimento de onde que veio Maria de Nazaré? Qual planeta ela veio? Alcione. Agora, eu queria saber se Alcione é um planeta ou é uma estrela. Né? Porque falo de Alcione, muito evoluído. Por que precisou trazer um espírito de lá de uma estrela evoluída, evoluidíssima? Por quê? Porque quem lê um livro chamado Maria de Nazaré, ele é bem grosso, tem acho que 800 páginas. Fala que não existia no planeta Terra uma mulher que poderia suportar Jesus no ventre. Tá? Não tinha condições. Ia ser abortado. Não tinha condições. Então trouxe Maria de Nazaré para poder suportar Jesus. E Maria de Nazaré, na minha opinião, é o segundo espírito mais evoluído do planeta Terra. Infelizmente, a doutrina espírita não soube valorizar Maria como ela merece. Tá? Mas não sou eu o culpado, né? Estou apenas aqui fazendo a minha reclamação. Agora, fase evolução dos espíritos. Aqui já lá nós falamos que quem habitava era espírito, aqui já somos nós, né, encarnados. No livro dos espíritos está aqui as perguntas, ó, vocês acham, né, aí, ó, imperfeitos, bons e puros. Imperfeito, predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo, todas as más paixões se resumem esse modo de ser. Possui a intuição de Deus, só possui, mas não compreende. Nem todos são essencialmente maus, mas alguns possuem a leviandade. Não tem gente boa aqui no mundo imperfeito. Se não é bom, é leviano. Alguns não fazem o mal, mas também não fazem o bem. Mas outros se comprados fazendo o mal. Outros aliam a inteligência para realizar a maldade ou as coisas que têm a malícia. Formam subgrupos como, se você pegar lá do 101, vai ver que eles dividem em 5: impuros, leviano,
pseudo-sábio, neutros e perturbadores. Impuros que têm tudo de mal. Leviano aqueles que não, assim, não têm tanta maldade, mas querem levar vantagem em tudo, são maliciosos, são enganadores. Pseudo-sábio, já um pouquinho mais para frente, pensa que sabe, mas não sabe nada. Só ele acha que sabe. Neutros, nem fede nem cheira. Esses daqui, ó. Né? Assim, desculpa a palavra, né? Mas dá para entender bem, né? Hã? Exatamente, a coluna do meio. E os perturbadores são aqueles que fazem perturbação para poder se divertir. Vai, Carlinhos, a hora já passou. Imperfeitos, predominância dos espíritos sobre a matéria. Não, isso aqui continua sendo imperfeito. Desejo de praticar o bem já vai melhorando. Quanto mais adiantado, mais desejo de realizar o bem. Uns têm conhecimento, outros têm sabedoria, outros têm bondade. Conhecimento é uma asa e bondade é outra. Compreende Deus e o infinito, desfruta da felicidade relativa, não é absoluta. E também é de curta duração, pouca duração. Quando alcança a boa evolução, se torna bons gênios, gênios protetores. Forma subgrupo como de boa vontade, científicos e sabedoria, e depois se tornam superiores. Imperfeito. Repetiu, Carlinhos. Mostra essa mulher bonita aí. Volta, Carlinhos, uma para trás. Vamos ver se consegue. Isso, tá vendo? Esse aqui já é um espírito bom, ó. Tá vendo? A corzinha, né, lisinha, pele, cinturinha bonitinha. Vai, Carlinhos. Não mostrou o rosto porque a gente ia ficar com inveja. Eu falei, a Aline que fez esse trabalho aí, né? Eu escrevi ela que fez esse trabalho aí. Falei, não mostra o rosto não, que ela é muito linda. Todo mundo vai, os homens saem apaixonados por ela, as mulheres chegam em casa e vão falar para o marido, você me acha eu igual aquela fulana? Espíritos puros já não sofrem a ação da matéria, a influência, possui superioridade intelectual e moral. Gente, espíritos bons, espírito quanto mais elevado, mais sabe tudo. Desfruta da felicidade absoluta, ó, tá? Mas não ficam na ociosidade, trabalham, aquele negócio que vai morrer, vai lá para o céu, ficar numa rede, na beira de uma praia, tomando água de coco, fica por aqui mesmo, porque não vai descansar. Porque se quiser morrer e ser isso aqui, ó, vai trabalhar e muito. Comanda os espíritos que são inferiores a eles. Os espíritos puros comandam. Aqui, por exemplo, tem espíritos que comandam, por exemplo, o grupo de passista, os espíritos que dão passe. Ali embaixo é a área da saúde, né? Que a gente conseguiu fazer isso sem querer, não foi pensando nisso. Queria a sala de aula, virou um departamento de saúde. E cada trabalho tem um espírito que é dirigente. Trabalho mediúnico, evangelização. Não estão mais sujeitos a reencarnações. Espíritos puros não estão mais sujeitos. Só vai entrar naquele caso de missões. São conhecidos como os anjos, arcanjos, serafim. Isso aqui é os puros, né? E os bons, já falamos? Pulou? Então vamos falar dos bons. Porque nós estamos querendo chegar a espírito bom. Ô Carlinhos, acho que tá bom, já passou da hora. Chega. Vocês desculpa, eu tenho dificuldade, vocês me perdoam. É porque para mim fazer em tudo, né? Eu não estou aqui me elogiando e nem estou dizendo isso para servir de alguma coisa. Mas eu dou aula de plantas medicinais para 250 pessoas do grupo das boticas no Brasil. Então a gente, para fazer uma aula, vai de 8 a 12 horas, para falar 2 horas. Para fazer uma aula, eu tive que pesquisar 3 livros. E a correria com essa danada, essa festa junina e essa palestra. Então, assim, eu tenho uma vontade imensa de passar alguma coisa de útil. Aí eu começo a falar, eu me entusiasmo e esqueço que o relógio anda. Vocês me perdoam. Boa noite.